Muito bom dia! Segundou no programa Algo a Mais. E hoje, pessoal, eu tô super feliz porque eu vou trazer um assunto bem especial. Vou ter as convidadas que é a Carol Wolff e a Gisele Batistel, arquitetas, para falar sobre tendências do momento em arquitetura. Maravilha, né? Então, você que está em casa, fica ligado que hoje o programa Algo a Mais está para lá de especial. E para iniciar, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, ao RP Mercados, a Interne Móveis e Decorações, a Lojas Beneduzzi, que sempre manda looks lindos para eu vestir, Pazinato Odontologia e a Kiron Centro Cultural. Então, hoje gostaria de receber as meninas aqui, a Gisele e a Carol. Sejam muito bem-vindas, gurias. Obrigada, Bom obrigada. dia. Bom dia. Sentem. Tudo bom? Tudo certo. É isso aí. Ótimo receber, gurias, vocês aqui. E hoje estar trazendo esse assunto para lá de especial. Semana passada a gente falou sobre a energia do lar. E sim, a gente recebeu também as meninas, a Rosângela Matos, a Sabrina Cola, que estiveram aqui para falar também sobre a energia do lar. E hoje, complementando todo esse assunto, que é super especial, a gente vai estar falando sobre as tendências em arquitetura, né, gurias? Exatamente, Vocês podem Laura. falar com bastante propriedade. É um assunto que a gente gosta bastante. É isso aí. Então, para iniciar e até para o pessoal conhecer vocês, meninas, Carol, teu bom dia e... Bom dia, meu nome é Carol Wolff, Carolina, na verdade, mas todo mundo me chama por Carol. Eu trabalho no escritório Ponto Arquidesign, junto com a Gisele e com a Jéssica Soares, que provavelmente está nos assistindo. Um abraço, Jéssica. A gente atua há 10 anos já em Nova Prata como formadas, e é uma área que a gente se identifica bastante, que a gente ama, e será um prazer estar aqui conversando com vocês. Ótimo, Carol. Muito obrigada. Gi? Laura, queria agradecer a oportunidade. Para nós é bem importante a gente também divulgar um pouquinho e as pessoas conhecerem, né? E verem que, na verdade, assim, é simples a arquitetura, né? É a gente que faz. Né? Um profissional ajuda, mas é a gente que faz. Então, também sou formada há 10 anos, trabalho com a Carol. Desde que a gente se formou, nós trabalhamos juntas. Agora a gente tem a Jé também lá ajudando nós. E a gente atende Nova Prata, região. Nosso foco é... A gente faz todos os trabalhos, né? Cidade pequena, a gente acaba abraçando bastante áreas, né? Claro. Mas, assim, a gente adora fazer residências. O nosso foco é trabalhar com residencial, né? Reformas, a gente ama transformar os ambientes, assim. Tipo assim, a minha Aquele sala não antes tá e muito depois. legal, chama nós que a gente resolve. A gente adora fazer os antes e depois, né? Fazer aquela coisa assim, aquela transformação. E isso muitas vezes também transforma a vida da pessoa, né? Com certeza. Então, a parte de reformas é uma coisa que nos empolga bastante em fazer. Com certeza, gurias. Dá pra ver, vocês postam muito material. Pra quem quiser, né? Procura no Insta das meninas aqui, que elas postam coisas lindas. Meninas, o Insta, só pro pessoal em casa marcar. É @ponto arquidesign. Beleza, então procura lá que vocês vão ver cada trabalho lindo e até se inspirar, né? Porque daqui um pouco, não tô precisando, mas começa a olhar algumas coisinhas e começa a gostar e quer mudar um pouquinho. E sim, quando a gente fala sobre o nosso lugar, o nosso viver bem, a gente precisa ter alguns componentes, eu digo que é desde como a gente coloca a nossa vida. Que a nossa vida tem o nosso trabalho, tem o nosso lar, tem a nossa família. E tudo isso tem que gerar de uma forma bem gostosa. E o nosso lar, ele faz com que tudo isso, ele flua. A gente precisa ter a gente precisa se sentir bem em casa, no trabalho, enfim. E por isso hoje abordar esse assunto e ver com você em casa sobre as novidades, tendências e tudo mais que podemos conhecer e estar colocando em prática. Então, gurias, quando a gente fala em tendências, claro que existe a possibilidade, eu posso reformar e eu vou fazer tudo novo dentro de casa. Como tem também
poxa, não tô podendo nesse momento estar renovando, enfim, mas existem detalhes que nós podemos melhorar e sim dar aquele toque especial para aquela mudança, né? Aquela nova energia entrar no nosso lar. Gurias, quando se fala em tendência, quando a gente abraça as tendências que chegam, principalmente na área da arquitetura, quer dizer que eu preciso modificar tudo? Como vocês veem isso, gurias? Quem gostaria de começar? Laura, assim, ó, assim como na moda, né, pessoal, a tendência, ela chega de uma determinada forma, né? Nem sempre aquilo que está na passarela, a gente vai usar. Claro. Mas a gente usa como inspiração. Então, muitas coisas na arquitetura, por exemplo, cores, combinações, elas surgem como algo assim, nossa, mas isso eu nunca vou poder fazer na minha casa. Mas a gente pode usar pequenos detalhes. Eu posso comprar almofadas diferentes, já dou um up para o meu ambiente, eu posso trocar minhas cortinas, eu posso fazer uma faixa. Eu tenho uma cortina linda na minha casa, mas agora eu vi que está na moda um floral. Então, eu vou lá, eu posso fazer uma faixa floral na minha cortina. Então, a gente pode agregar itens na nossa decoração, na nossa casa, para que fique na tendência do momento, né? Claro que a gente sempre tem que ter um cuidado, porque assim, quando a gente fala em tendência, a gente tem que cuidar com os modismos, né? Porque a gente não quer que a nossa casa fazer uma cortina a cada 15 dias, porque a moda mudou, claro, né? Então, assim, pequenos detalhes a gente pode ir agregando e que não vai influenciar, assim, tanto financeiramente, né, na pessoa. Uma faixa, por exemplo, numa cortina, não é uma coisa, assim, de tanto gasto, né? Claro. Mas dá um up, dá uma vida, dá uma renovada naquele ambiente, né? E uma coisa muito interessante também, assim, ó, quando os clientes vêm nos pedir para criar um ambiente, eles nos pedem assim, eu não gostaria que fosse uma marcenaria que tivesse um ar mais de modismo, porque eu não sei se eu vou poder acompanhar a moda, né? Então, a gente sempre trabalha assim com uma paleta de cores mais neutra, que a pessoa não enjoe, né? Isso também a gente faz também, inclusive em desenhos de gesso, que a gente sempre fala para o cliente assim, a gente vai fazer uma coisa mais delicada, que vocês não enjoem, que fique uma coisa atemporal, né? E aí os detalhes a gente sempre coloca como decorações. Por exemplo, o cenário de vocês é um ótimo modelo para a gente falar sobre isso, né? Vocês sempre trocam as almofadas, vocês vão acompanhando, assim, vocês vão modificando a decoração de vocês com alguns detalhes. Isso é muito interessante, né? Sim. Porque são coisas fáceis da gente estar mudando, que não custam muito e já dá uma cara nova, né? Com a pessoa certeza. já se anima também de ter o espaço mais decorado, mais diferente, né? É isso aí. E para dar esse up, não necessariamente, exato, como vocês estavam falando, necessariamente trocar todo o ambiente. Mas detalhes já podem ser suficientes para que a gente possa ter uma renovação no nosso lar. Com certeza. E gurias, quando a gente começa a entender um pouquinho como a arquitetura pensa os ambientes, né? Como os arquitetos pensam os ambientes, por exemplo, vamos começar pelo hall de entrada, né? Quando a gente chega ou numa casa, ou até mesmo num trabalho que possa ter um hall de entrada. Como a gente precisa pensar esse ambiente? Como geralmente vocês veem? Laura, assim, com a pandemia, as coisas mudaram um pouquinho. Então, o hall de entrada, ele passou a ser um ambiente bem importante nas residências. Certo. Né? Então, mesmo aquelas pessoas que não tinham um ambiente chamado hall de entrada, passaram a ter certas necessidades para um móvelzinho logo na entrada da porta, né? Para deixar a bolsa, para deixar o calçado. Então, eu acredito assim, a pandemia, ela mudou um pouco essas questões de higiene, né? Até mesmo de hábitos nossos, né? Que eram mais comuns em países, né? A gente às vezes vai viajar, eles têm o costume de deixar o calçado lá fora. Nós aqui não tínhamos tanto esse hábito, né? A maioria, pelo menos, das pessoas. Então, a gente observou que as pessoas que tiveram assim, gurias, o que eu posso fazer no meu hall de entrada para dar uma melhorada? Eu preciso de um móvel aqui, eu preciso deixar os calçados aqui. Então, a gente observou, assim, que teve ambientes, né, que tiveram mais atenção das pessoas com a pandemia. E o hall de entrada foi um desses. Então, assim, às vezes, assim, eu não tenho espaço para colocar um móvel no meu hall de entrada, porque eu não tenho um hall de entrada. Você pode colocar um ganchinho pendurado na parede. Hoje a gente tem alguns espelhos que tem algumas prateleirinhas para deixar chave, para deixar bolsa pendurada. Então, não precisa de um ambiente tão grande para a gente ter o que a gente precisa, né? O que a pandemia, na verdade,
criou essa necessidade, né? Um tapetinho, né? Dá um ar mais aconchegante para esse espaço. Com certeza. E é o toque da pessoa também, né? Chegar e ser receptivo, ter algo bonito né? Talvez um verde, algo assim, né, Carol? Isso aí. Uma coisa que eu queria falar é que vários clientes chegam no nosso escritório e dizem assim, a gente adora assistir Irmãos à Obra, né? Aqueles programas americanos, né? E isso a gente vê bastante isso aí do hall de entrada, a gente vê bastante importância nesses programas, né? Que eles chamam da antessala, né? Que lá eles têm um armário, que eles colocam o casaco que eles estão usando. Então, isso veio, depois com a pandemia, isso veio também para nós aqui no Brasil, né? Claro. E eu acho que para todo o mundo também, né? Sentir essa necessidade que a Sally falou ali, que é um aparador para te colocar o álcool gel, para deixar a máscara nos dias de hoje, né? Mas a questão do verde, a gente vai estar falando bastante sobre isso hoje na nossa entrevista aqui, porque a gente acredita bastante no poder das plantas, né? Então, não só no hall de entrada, mas em qualquer outro ambiente, a gente acredita que o verde, ele ajuda na renovação do ar, né? Também na questão de aconchego, de fazer com que a pessoa se envolva com a natureza, né? Então, a gente vai estar também falando bastante sobre isso. Bacana, gurias. Então, a gente falou um pouquinho sobre o hall de entrada. Acho que as pessoas em casa já entenderam mais ou menos a funcionalidade dele e que sim, não necessariamente precisa ser algo, tem que ter uma parede, tem que ter, né, um aparador, tem que ter isso. Não necessariamente. Não necessariamente. Ele tem que ser, principalmente nesse momento, funcional. Isso aí. Tá certo, é isso aí. Então, pessoal, em casa, no meu caso, eu já tô pensando em como eu vou pendurar uns ganchinhos, uns negocinhos lá bem importantes, né? Bem importantes. E aí, pessoal, vamos para a nossa segunda questão aqui. O home office. Todo mundo tá falando, né? Mas eu dei um jeito. A gente já falou... Pois é, a gente já falou aqui no programa diversas vezes, porque a pandemia levou nosso trabalho para casa, ou muitas vezes o pessoal já trabalha em casa, isso acho que tá todo mundo já bem cheinho de ouvir, mas é muito importante a gente ouvir umas dicas, então, de arquitetos que realmente vão ter a ver com o que a gente precisa em casa. Então, daqui um pouco, meninas, home office, o que necessariamente a gente precisa pensar na hora de levar o trabalho para casa? Então, né, home office, o escritório do lar, né? Uma vez, a gente tinha aquele ambiente que a gente aproveitava assim, o cantinho que sobrou na circulação, a gente colocava uma mesinha, um aparador para servir como home office, né? Só que com a pandemia, o home office, ele se tornou bem mais importante, né, Laura? Porque assim, não ficou uma coisa de passagem, da gente estar só 1 hora trabalhando. Então, a gente fica com uma permanência bem maior nesse local de trabalho. Então, a gente notou uma apropriação maior de ambientes, de sacadas, de quartinho que não se usava para transformar no escritório, né? O que a gente tem que prestar muita atenção, tá? Porque quando a gente fala assim, do que é tendência, né? A gente tem que pensar que a tendência não é somente a cor, a almofada. A tendência, gente, é a saúde e o bem-estar da pessoa. Então, quando a gente vai criar um ambiente com maior permanência, se você sabe que você vai trabalhar num escritório em casa, que vai exigir maior permanência nesse ambiente, você tem que pensar numa iluminação natural, numa ventilação natural, que daí você está pensando no seu bem-estar. Porque não adianta somente a pessoa se alimentar bem se você não está cuidando desse tipo de atitude no seu dia a dia, né? De como que você está sendo influenciado pelo ambiente, né? Até mesmo porque o nosso trabalho, muitas vezes, ele ocupa muito mais tempo do nosso dia do que nos alimentar, do que às vezes fazer uma atividade física. Exatamente. O trabalho é aquele momento que a gente se doa mais também, né? Com certeza. Precisa de maior concentração, né? Exato. Então, às vezes, assim, essa questão, como a Carol falou, ventilação natural, iluminação natural é sempre muito importante. A gente tem que buscar muito isso. Mas eu não tenho como fazer o meu home office num lugar que é ventilado e iluminado naturalmente.
Bom, então nós vamos ter que resolver essa questão de modos artificiais. Então, assim, ó, cuidar muito com a iluminação desse ambiente. A iluminação artificial, ela influencia muito a nossa vida. O nosso ciclo circadiano, ele é regrado pela quantidade de luz que o nosso corpo recebe. Então, pode observar assim, ó, de manhã, o sol é bem diferente do que a cor do entardecer, né? Então, o nosso corpo, ele está projetado para receber esse tipo de informação. Então, assim, ó, durante o nosso trabalho, a gente precisa de uma cor de iluminação diferente do que a cor de iluminação que a gente vai ter mais ao final da tarde. Então, tomar cuidado, gente, com essas iluminações brancas. Hoje a gente sabe que os LEDs vieram para ficar e é uma economia gigantesca de energia, tanto financeiramente quanto para o meio ambiente também, né? Certo. Mas, assim, ó, tomar cuidado com a luz branca, o uso excessivo de luz branca. Se você permanece muito nesse ambiente, que é um home office, e que não recebe a luz natural, você cuida muito essa questão da iluminação branca, porque ela interfere no nosso ciclo. Então, assim, prefiram os LEDs com iluminação natural, a cor natural, né? Na loja ele já vai saber qual que é a indicação. A neutra. Então, assim, a muito amarela também vai te causar um cansaço, né? Um relaxamento. Então, não é muito indicada para home office. Mas a cor natural, a cor neutra, ela é super bem-vinda nesses ambientes. Olha aí. Então, para quem não tem uma janela nesse lugar, para quem não tem, é bom a gente pensar numa iluminação. E tu estavas falando realmente na questão do bem-estar, né, Carol? Isso mesmo. Outro ponto muito positivo isso aí é se você não tem um ambiente aberto, que você possa fazer essa ventilação e essa iluminação natural. Hoje existem no mercado também empresas de iluminação que já estão se preocupando com essa qualidade de luz, que imita mais a luz natural externa, né? Que traz mais essa sensação que o sol nos dá, no caso, né? Então, são lâmpadas especiais e, infelizmente, não são muitas empresas. Acho que tem uma ou duas que estão começando a produzir agora e que está vindo para o Brasil. Também são pontos positivos que a gente pode estar usando, né, para o bem-estar na área de trabalho, né? Mas outra coisa muito importante, porque a gente se dá conta assim, ó, não só a gente trabalhando no ambiente, né? Mas, tipo, a tendência que os filhos estão ficando no computador, né? Como que os nossos filhos estão permanecendo na frente do computador e em que ambiente que eles estão? Então, porque tem jovens hoje que permanecem horas jogando videogame né, na frente do computador, e eles não têm essa preocupação de abrir a janela, né? Claro. Eles ficam no escurinho ali jogando, que a gente sabe que é mais agradável você assistir uma televisão num cenário mais escuro, né? Só que você está afetando o ciclo circadiano, que nem a Gi comentou, né? Então, acho que tem que vir um pouco também dos pais dessa preocupação de abrir o ambiente e fazer o filho, né, se envolver mais assim com o decorrer do dia, da luz que a gente tem, né, da natureza. Então, é uma preocupação que não vem só para nós, no nosso trabalho, mas que se reflete também nos nossos filhos, né? E, gurias, olha que importante, que dica, que eu diria muito simples, desde trocar só a luz do lugar, né? Só a luz. Ir lá, desroscar, colocar outra. Então, isso é uma baita dica para quem está em casa e daqui um pouco, tanto no quarto, quem sabe, quanto do filho que passa bastante tempo no quarto. Claro que tudo isso, graças a Deus, aos poucos, as crianças estão voltando para as escolas. Exatamente. Hoje a minha filha está indo para a escola para a primeira vez. Então, sim, a gente fica feliz quando eles podem agora retornar à rotina normal. Mas cuidar isso, né, da questão da iluminação, desde no trabalho home office, para quem continua lá, e também no seu trabalhinho, no seu escritório, na sua loja. Enfim, é bom dar esse toquezinho para quem tá em casa e ter esse cuidado. E claro, com toda aquela preocupação também da altura ideal para os móveis, né? Por causa da ergonomia, né? Fica muito tempo ali. Sim. Né? Na mesma posição, como a Carol comentou, as crianças que costumam jogar muito, né, no computador. Então, que aquela cadeira seja ergonômica, né? Cuidar, porque até que são jovens, eles não percebem, mas aí depois
né, vão surgindo os problemas. Então, assim, cuidar para que a cadeira seja ergonômica, que a altura da bancada seja ideal. E a gente sabe que criança, não existe uma altura ideal no começo, porque a criança vai crescendo. Então, assim, criar móveis que seja possível a gente trocar a altura da bancada. Né? Coisa simples, às vezes é assim, um móvel que tem ranhuras na parede, que tu vai subindo o tampo de acordo com o crescimento da criança, com o desenvolvimento da criança, né? Claro. Então essas coisas assim, de criatividade mesmo, que não vão interferir talvez na questão financeira, mas na questão ergonômica e de saúde para aquele usuário vai, né? Por isso que é tão importante procurar quem sabe, né, gurias? Porque às vezes a gente diz assim, não vou procurar um arquiteto, porque talvez eu vou ter um custo maior. Porém, não é a funcionalidade desse teu material que tu vai adquirir, desse teu móvel, né? Exatamente. Poxa, pode estar sendo utilizado de outras formas e sim, ajudando na economia com o passar dos anos. Exato. É isso aí. Essa questão da contratação do profissional, Laura, que foi até bom você comentar, Sim. porque às vezes as pessoas, assim, às vezes chega o casal no escritório, né? Sim. Aí o marido diz assim, porque quando ela falou em arquiteto, já me apavorei. Eu já vou gastar. Mas não é isso, sabe? Um profissional, às vezes você economiza com um profissional. Porque assim, não vai fazer diferença se você comprar uma mesa com uma altura inadequada. Financeiramente não vai fazer diferença a altura da mesa que você vai comprar. Sim. Né? Mas, para aquela pessoa que está usando, vai fazer muita diferença. Então, daqui a pouco, assim, a contratação de um profissional, ela não é um gasto, ela é um investimento, muitas vezes. Então, você economiza de um lado, mas previne um problema talvez futuro, entende? Claro. Assim como todos os profissionais, né? Então, estudam, têm aquele conhecimento que às vezes a gente não se dá por conta. Exato. Mas eu nunca me dei por conta que a minha criança de 5 anos, ela não tem a mesma visão, a mesma necessidade que eu numa altura de mesa. Mas como a gente estuda, né? Isso a gente já... E já prevê o crescimento da criança, né? Exatamente. Vamos chamar atenção, até a altura de janelas, né? Geralmente as janelas são altas, as crianças não conseguem olhar para fora. Daí elas querem subir, se tornar uma coisa mais perigosa. Exatamente. Né? Então, questões simples às vezes, que não vão fazer diferença no teu projeto, em termos financeiros, mas para o usuário vão fazer bastante diferença. Porque tu imagina uma criança, até mesmo numa creche, numa escolinha, com altura de peitoril que elas não enxergam, porque uma criança tem 90 centímetros de altura, que é a altura de um peitoril de janela. Elas não conseguem olhar para fora. Né? Então, essas questões, assim, que são questões que às vezes a gente não pensa, né? Mas o profissional que está estudando, ele tem esse conhecimento e ele consegue te ajudar. Então, são, às vezes, alterações simples para fazer. Não, e Gi, o que tu queres dizer também para o pessoal entender bem em casa é do tipo, não pegar a janela e pôr embaixo, e sim um outro modelo de janela. Exatamente. Né? Que aí são coisas que a gente diz, não, mas eu iria pôr uma assim, né? Uma normal, simples. Mas daqui um pouco vem alguém que pensa, não, mas seria tão legal até para claridade, para iluminação, uma um pouquinho maior num modelo assim, modelo assado, que já vai ajudar no bem-estar no dia a dia, né? E vai poder estar auxiliando também nessas pequenas coisas, mas que se tornam grandes. Exatamente. Né? Com o passar do tempo. Exatamente. Gurias, o papo tá incrível. Eu acho que quem tá em casa tá recebendo bastante informação pertinente. E fica aí que a gente vai para um breve intervalo comercial e em seguida retornamos. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima?
A próxima vítima pode ser você. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interni, móveis e decorações. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, que está super especial. Estamos falando sobre tendências do momento em arquitetura. Estou aqui com a Carol Wolff, com a Gisele Batistel, que estão falando assim, dando dicas e comentando sobre cada espaço da nossa casa, do nosso lar, por que é pensado de tal forma, que cuidados a gente precisa ter também. E eu queria mandar um abraço antes de continuar toda a nossa conversa aqui, que está super especial. As pessoas que estão mandando mensagens. Olha, se eu não estiver acompanhando de todo mundo, até vou pedir para minha produção me mandar também alguma coisa se estiver no YouTube, para encaminhar. Eu tô vendo mais as do Face aqui, tá, pessoal? Então, a Fabiana Zorzi Guedes, além de profissionais fantásticas, excelentes pessoas, parabéns, meninas. A Giovanni de Souza mandou palmas aqui para as gurias. A Daiane Cercina, excelentes profissionais, além de serem umas queridas. Olha aí, gurias, vocês estão em alta. Keko Kelly Foscarini, parabéns a essas arquitetas, ótimas profissionais e ótimas pessoas também. Estão no topo. E outras pessoas que estão assistindo, gurias, olha, muita gente mandando abraços e tudo mais, excelentes profissionais. A Terezinha Cola, belas dicas. Então, gurias, deixa eu ver aqui. Lê o último, Laura. A produção me mandou isso. A Jancide Oliveira Zanin. Adoro assistir o Algo a Mais, apresentadora muito simpática, obrigada, e conhecedora dos assuntos. Não perca esse programa, sempre assuntos interessantes. Muito obrigada, nossa, Gelsi, fico muito feliz. Eu conto contigo as outras manhãs também, tá? Valeu, um abração. Pessoal, muito obrigada a todos que acompanham. E agora a gente vai continuar o nosso papo sobre as tendências do momento, né? Então, gurias, vamos falar um pouquinho sobre as sacadas e as varandas. Pois é, para quem imagina uma sacada, uma varanda, 2 cadeiras, o que para mim é muito importante, 2 cadeiras, um lugar pro mate, eu acho fantástico. O que mais, gurias, além disso? Então, Laura, com a pandemia, a sacada também foi outro ambiente que ganhou destaque nas residências, né? Antes, as pessoas pediam justamente isso. A gente queria uma poltroninha para tomar um chimarrão no final do dia ou para fazer um churrasco, né? Que aqui na nossa região não pode faltar no domingo, né? Com certeza. Mas com a pandemia, a sacada agora virou home office, a sacada virou ambiente onde vai fazer yoga, onde vai fazer exercício, onde vai meditar.
Então, esse ambiente também, ele está precisando de um cuidado mais especial, assim, das pessoas, né? Muitas pessoas nos procuram, eu gostaria de fechar a nossa sacada, né? Eu tenho uma sacada aberta, eu gostaria de fechar a nossa sacada. Importante ressaltar também essa questão do fechamento das sacadas. Claro que é um tema, assim, que vai além da arquitetura de interiores, porque influencia também em leis, né? Do município, que a gente deve cuidar, tomar cuidado com isso. Mas um profissional, como um arquiteto, ele tem esse conhecimento e ele vai poder ajudar a pessoa a dizer, olha, esse teu edifício não pode, em função de leis, fechar a sacada, ou então, se você puder fechar, você precisa apresentar um projeto para o órgão competente, enfim, a gente vai conseguir ajudar a pessoa nesse sentido. Mas, havendo essa necessidade de fechar a sacada para ganhar um ambiente a mais, né? A gente também tem que tomar cuidado com a questão, por exemplo, de cor dos vidros. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes assim, mas eu acho tão bonito o vidro preto, o vidro fumê, eu acho tão bonito na sacada. É bonito, às vezes até faz uma composição bem interessante com a fachada do edifício. Certo. Porém, de novo, a gente tem que olhar para dentro, né? Para o bem-estar, para o indivíduo que vai estar usando aquele ambiente. A gente sabe que vidros coloridos, eles interferem também no nosso ciclo circadiano. Então, por exemplo, assim, quando você olha para fora, você tem que enxergar. O verde tem que ser verde, o azul tem que ser azul. Se você enxergar um verde cinza e um dia sempre meio nublado, não vai fazer bem para o teu bem-estar, né? Você vai mudar o jeito que você está olhando para o mundo. Então, assim, os vidros transparentes, hoje existe uma gama infinita de vidros para fechamento de sacada, inclusive no telhado, né? Muitas pessoas, inclusive, têm que fechar o telhado e a janela, né? A vertical. Certo. Então, existem muitos vidros hoje para evitar calor excessivo dentro daquele ambiente, para evitar a radiação que ela entre dentro do ambiente e estrague os móveis e interfira também, né? Eu vou ter que passar protetor solar quando eu estiver dentro da minha sacada, né? Então, são coisas que... E a gente sabe que um vidro, ele amplia a capacidade do sol, né? Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado nessa questão ao fechar uma sacada, do que a gente tem que observar. A questão, por exemplo, do piso também, né? A gente sabe que quando a gente faz um fechamento de sacada, esse ambiente foi pensado como um ambiente aberto. E ele vai sempre ser um ambiente aberto. Mesmo que a gente feche, a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, soluções específicas de fechamento que, às vezes, quando chove, vai entrar água. Tá certo. Né? Então, a gente tem que tomar certos cuidados e pensar como aquele ambiente ele foi projetado para ser um ambiente aberto. Então, eu estou fechando agora. Então, eu tenho que tentar buscar profissionais, em primeiro lugar, adequados para me dar né, as ideias e as especificações adequadas de cada material e também uma mão de obra qualificada, porque eu não quero que toda vez que chova molhe o sofá ou a poltrona que eu vou ter lá na sacada. Claro. Né? Ou às vezes as pessoas até trocam o piso, que é uma coisa bem interessante, porque as sacadas geralmente elas têm porcelanato, né? E aí, mas eu queria algo mais quente. Vamos colocar um piso, um flutuante, um piso de PVC, alguma coisa assim, né? Então tem que tomar esse cuidado, porque os flutuantes, ao molhar, eles estragam. Né? Eu quero colocar um tapete. Já pensou se entrar água? Sim. Se foi teu tapete, né? Então, essas questões que a gente tem que tomar cuidado. E muito com a pandemia, as varandas, elas acabaram se tornando uns ambientes mais zen, então com bastante presença da natureza, como a Carol comentou, em vários ambientes da casa, essa questão de trazer o verde para dentro, de se conectar com a natureza, né? As hortinhas, né? O pessoal tá tendo o costume agora de dizer, vou fazer uma hortinha vertical aqui para ter, né, o meu temperinho, minhas florzinhas. Isso também é uma coisa que a gente gosta bastante, que as pessoas façam, a gente incentiva bastante, porque, de novo, a gente diz assim, tudo que der para a gente fazer, que a pessoa se envolva com a natureza, né, também é uma coisa curativa para o nosso bem-estar, né? Uma coisa que eu acho muito legal, quando a pessoa faz a hortinha e coisa, que começa a vir as borboletas, que começa a vir a abelha, a joaninha, né? De você sentir que você tá puxando um pouquinho da fauna e da flora para dentro da tua casa, né? Isso é vida, né? E a gente estava também vendo num curso de a design biofílico que a gente estava fazendo,
sobre isso aí da importância dos vidros, né? Teve um exemplo que nos botaram no curso em que o quarto da pessoa tinha colocado películas rosa. E ela ficava o dia inteiro, né, circulando naquele quarto e de noite também, e aquela película rosa, e ela começou a sentir dor de cabeça, entende? Então, tem algumas coisas arquitetônicas que podem estar influenciando nas dores em que a gente está sentindo, né? Na nossa Olha saúde. que importante né? saber desses detalhes. Exatamente. Então, é muito importante a decisão de que tipo de material, as cores, as texturas, né? Porque as cores influenciam no nosso Bem-estar, no nosso humor. no nosso humor. Isso aí. No Claro, nosso humor. claro. Aham. E, gurias, que legal. Então, saber de detalhes assim, quem é que vai saber? Um arquiteto. Então, bom, a gente já está vendo a importância de termos os profissionais. E também, quando a gente pensa na sacada, poxa, sacada é um lugar muitas vezes não tão grande. Mas para aquele momento íntimo da pessoa, às vezes de estar fazendo uma yoga, de ouvir uma musiquinha, de deixar o incenso aceso, é aquele momento especial. Então não precisa ser também um lugar tão grande, porque muita gente diz assim, mas vou fechar para quê se é minúsculo? Mas existem formas, né, de estar utilizando, mesmo se não for tão grande, né? Com certeza. E também não precisa nem fechar, né? De vez em quando a gente fala assim, da apropriação da varanda, mas a gente não diz que precisa fechar a varanda, né? Certo. É só dar uma ambientada, colocar umas plantinhas, né? Colocar uma poltrona legal para dar uma relaxada, que já está ambientando ele, já está trazendo uma sensação, né, para a pessoa que vai usar. Eu estava vendo ontem uma reportagem, eu acho que deve ter passado na Globo, e eu acho que muita gente viu, o crescimento das pessoas fazerem exercício através de aplicativos em casa. Ah, sim. Né? Sim, sim. Então, para isso, as pessoas estão se apropriando de locais que usavam para somente relaxamento ali, a sala de estar para assistir uma televisão, estão ali fazendo um curso de yoga, né, por aplicativo, ou então uma academia ali por aplicativo também. Então, a varanda é um dos locais que mais as pessoas estão fazendo exercício, né? É isso aí, então vamos ficar olhando pro pessoal nas varandas que vai ser bem bonito, pessoal. Exatamente. mas que é mesmo. Até incentiva quando a gente vê, né, alguém fazendo, dá vontade de fazer também. Exato. Né? Então isso é muito bom. E sim, a varanda é um local arejado, e muitas vezes esses calorões e tudo mais. Vai fazer exercício assim, na tua sala, que tem um tapete felpudo, que tem, né? Exatamente. Não. E aproveita aquele lugarzinho que pode não ser tão grande, dependendo do lugar, né? Claro que a gente tem apartamentos com um espaço Bem fantástico, reduzido, né? E outros... Mas tem outros... Exato. Exatamente. Então é bem bom dar aquela importância para nossa sacada também. E gurias, então, vamos falar agora sobre pinturas, né? Sobre as pinturas dos lugares. O que a gente precisa saber ou ter em mente que podem estar ajudando, podem estar prejudicando, ou por que fazer de um jeito, por que fazer de outro? Então, meninas. Então, a pintura é uma coisa assim muito simples para a gente renovar o ambiente, né? Eu gostaria de renovar meu ambiente, eu não sei o que fazer. Vamos pintar. A coisa mais básica assim que a gente pode fazer é a pintura. Então, assim, a pintura, a gente sabe, a Sabrina falou muito bem sobre pintura no outro programa, né? Que as cores, elas influenciam muito na nossa percepção do ambiente e também no nosso estado de humor, de bem-estar, né? Mas, assim, soluções de pintura diferentes que a gente pode aplicar. Hoje, os apartamentos, como você falou, na maioria deles são ambientes reduzidos. Então, a gente tem que cuidar nessa questão, porque, assim, eu quero pintar aquela parede escura no fundo da minha sala. Se você pinta uma parede escura, ela tem a sensação de te causar uma diminuição daquele ambiente, né? Então, assim, você vai colocar cores mais... eu quero pintar o teto. Legal pintar o teto, mas se tu tem um apartamento com uma altura, um baixinho, um pé direito, que a gente chama baixinho, lá com 2,50, vai dar a impressão que é mais baixinho ainda. Então, assim, certos cuidados a gente tem que tomar ao decidir pintar. A pintura é uma coisa, assim, muito, muito fácil de fazer. A pessoa mesma pode fazer em casa, né? Mas a gente tem que tomar só alguns cuidados, assim. Então, por exemplo, eu quero fazer a gente não precisa pintar a parede inteira.
Às vezes a gente delimita uma área num ângulo mais inclinado e aí a gente pinta uma parte, outra parte a gente deixa mais clarinha. Ou a gente pinta somente uma faixa na cabeceira, por exemplo, do casal. Então eu vou pintar só uma faixa onde tem o criado, né? Então são soluções que a gente consegue trazer cor e também mudar o ambiente, porque vamos combinar, né? Com essa história de pandemia, todo mundo acabou se cansando de ficar em casa. É bom ficar em casa, né? bom, Curtir a nossa casa. Mas as pessoas acabaram cansando, né, dos ambientes. Então, assim, a pintura é uma coisa fácil de fazer. A pessoa mesmo vai lá, compra 1 litro de tinta e aplica na parede, né? É uma coisa simples, mas com determinados cuidados básicos, a gente consegue ter sucesso ali na nossa nova decoração. Pois é, né? Cuidando, tendo algumas dicas de profissionais, porque é muito importante. Eu vou pintar. Vou lá e pinto teto, pinto parede, pinto tudo igual, né? Fica aquele caixão todo azul, ou tudo verde, né? Então tem que cuidar pra... Que isso, inclusive, é uma tendência. Sabe? Que isso aí de pintar todo o ambiente, as paredes, mais o teto, tudo da mesma cor, tá uma tendência. Então olha ali, ó, joguei. Ó, Laura. Então vamos ver como a gente pode melhorar isso. Exatamente, só que assim, as cores trazem sensações. Aí você tem que entender, né? Este ambiente, que sensação que eu quero trazer para quem vai estar, né, habitando ele. Ou então, eu tenho minha sala lá. Eu vi numa revista, a coisa mais linda, eles pintaram essa parede e pintaram o teto de cinza, lindo, né? Achei super, super elegante, muito legal. Só que o teu pé direito, né, que nem a Celi falou, como que vai ser a sensação que vai ficar pintar o teu teto de escuro e a parede de escuro, né? É uma tendência muito legal, dá para fazer essas brincadeiras, é um método muito barato, que nem a Gi falou, né, de estar renovando o ambiente, só que também, novamente, vai implicar no humor da pessoa, a escolha da cor, né, as paredes a escolher para pintar, né. Então, você vai pintar, que nem a Celi falou, uma parede super escura no fundo da tua sala, a sensação é que você diminuiu a profundidade, né. Você pinta só o teto escuro no teu apartamento, vai dar a impressão que o teu pé direito baixou. Então, isso você recomenda mais para quem tem uns pés direitos mais altos e pintar só o teto. Porque senão a gente vai começar a criar algumas coisas dentro do nosso ambiente que não vão trazer uma sensação boa, né? Que talvez vai ser um sufoco, Exatamente, né? vai ser... Muitas vezes. Então, cuidar a cor e cuidar também, né, o tamanho do teu lugar, se realmente aquilo vai ser legal para ti ou não. Né? Às vezes também uma solução bem legal que você comentou, do cubo todo de uma cor, né? Todo o ambiente numa cor. Que são os ambientes monocromáticos, que está super em alta, como a Carol falou. Mas assim, a gente procura usar essa tendência num ambiente que a pessoa de pouca permanência. Por exemplo, um lavabo. O meu lavabo, eu posso pintar todo o meu lavabo de amarelo? Qual é o problema? Você vai usar quanto tempo você vai permanecer nesse ambiente? Eu gosto de vermelho. Ótimo. Mas porque você vai ficar naquele ambiente por um determinado período de tempo curto. Agora, diferente é você pintar toda uma sala de amarelo que você não vai conseguir relaxar nesse lugar. Né? Também as pessoas nos pedem assim, eu gostaria de pintar uma parede no meu quarto de vermelho, porque vermelho traz o romantismo e coisa. Gente, vermelho é uma cor que é muito delicada de usar em um quarto, entende? Então a gente diz, eu prefiro que você coloque um ramalhete bonito de rosas vermelhas do que pintar uma parede de vermelho. Porque a sensação que o vermelho traz para a pessoa, para um quarto, ela é negativa. Porque ela vai te acelerar, ela vai te dar mais fome, entende? Ela não vai te relaxar. Então a gente sempre recomenda... Nossa, e o único lugar que eu não posso realmente estar com fome é no quarto, porque é de noite, não se come de noite. Aproveitando para brincar um pouquinho. Exatamente. Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado no ambiente que você vai colocar umas cores assim que te agitem mais, né? Então, para um quarto a gente vai optar por uma paleta de cores mais relaxantes, né? Que daí te ajudam também no sono, né? Que te façam entrar num estado mais de relaxamento. Certo, até mesmo porque existem formas, tipo, quadros, enfeites, ornamentos que tu pode estar utilizando. Isso, como detalhes, né? Que são fáceis também de renovar.
e que vão trazer esse ar, eu queria que desse esse ar de romantismo. Então usa uns detalhes de vermelho, mas não dar ênfase a uma parede vermelha, por exemplo. E tem os tons, né? Os 50 tons de cinza. Existem os 50 tons de vermelho, existem os 50 tons de azul, existem, né? Tá certo. Então assim, eu gosto muito do vermelho, então nós vamos usar um tom de vermelho mais apagado. A gente não vai usar um vermelho Ferrari. Tá certo. Né? Então vamos usar um tom de vermelho mais apagado, já que você gosta, porque assim, o importante é a pessoa se sentir bem, né? Certo. Então assim, no nosso escritório também, a gente sempre prima por aquilo que o cliente quer, né? Às vezes a gente até tenta, olha, mas essa cor não vai ficar muito legal, porque vai te abrir muito a energia, então ali tu precisa acalmar, então vamos... Mas assim, quando o cliente, ele é um desejo muito íntimo dele, aquilo, né? A gente tenta adaptar, então, ok, é um desejo muito íntimo do cliente usar um vermelho na parede do quarto. Ok, vamos usar, mas então vamos amenizar esse vermelho, né? Com o tom. Um vermelho mais pastel, mais apagado, né? Então, é possível fazer aquilo que o cliente deseja, né? Mas de uma forma mais amena, às vezes, né? Com certeza. E gurias, então, agora continuando nas pinturas, mas a cor do ano, né? Como a gente vê que existe a cor do ano no numerologia, que existe o número, né? Mas existe a cor para aquele ano, existe isso. E nas tendências, temos as tendências da arquitetura que tem a cor do ano. Quais são as cores do ano, meninas? Então, a cor do ano ficou o amarelo e o cinza. Também eu acho que foi direcionado essa questão da pandemia, tá? O cinza... Olha que lindo! A gente trouxe ali uma pesquisa, porque isso foi uma empresa que é é bastante renomada na questão de escolha de cores, de tendências, que é uma empresa que estuda realmente isso, tá? Que é a Pantone. Então, as duas cores do ano ficaram o amarelo e o cinza. Por quê? Isso tem um significado, tá? Porque agora na pandemia, o cinza é uma cor neutra que não tem muito significado, assim, eu diria, não sei se a gente quer me complementar. Ele neutraliza, né, os sentimentos, é uma cor mais intimista. Né? Então, que retrata um pouquinho desse ano que passou, né? Que foi uma coisa meia... Sim, buscar para ficar mais em casa, para aquela coisa mais intimista mais mesmo. Íntima mesmo. Isso. Certo. Contrapondo com o amarelo, que o amarelo é o quê? É uma cor que retrata felicidade, emoção, energia, entende? Que é um pouquinho da esperança. Então, contrapondo esses dois, assim, a gente vê assim, dentro desse ano que passou, que foi um ano meio obscuro para todo mundo, né? Sim. Vem o amarelo que traz essa esperança junto, né? Que quer dar mais alegria para as pessoas. Então eu achei magnífica. As duas cores juntas são duas cores que a gente gosta muito, que se casam muito bem e dá para fazer composições lindas com as duas, né? A gente achou uma linda escolha para o ano de 2021. Veio a calhar, né? O cinza é uma cor moderna, ela traz modernidade para os ambientes, assim, então fica um ambiente mais contemporâneo, assim, né? Hoje a gente tem nas marcenarias muitas cores que a gente pode aplicar. E o cinza é uma cor que combina bem com várias outras composições, né? Certo. Então, por exemplo, às vezes quando você pensa em pintar, por exemplo, nesse exemplo que a gente trouxe, era uma parede, um volume amarelo e o restante da marcenaria com cinza junto com madeira. Porque o cinza é uma cor fria, né? Então, assim, se a gente vai fazer todo um ambiente mais cinza, a gente tem que entender que aquele ambiente vai ficar mais frio. Então, trazer a madeira para ajudar a aquecer, né, esse ambiente. Claro. Olha ali. Não, são formas que, olhando a imagem que até foi posta pela produção que vocês trouxeram, que dá, sim, aquela coisa mais clean quando tu olha pro cinza e dá aquela coisa quente quando tu olha pro amarelo. Então, dá aquele conforto, né? Olha aí a imagem. Gostei mesmo, gurias. Show de bola. Então, agora, pessoal, nós vamos para um breve intervalo comercial novamente e em seguida nós retornamos porque tem ainda muito papo aqui pra gente estar abordando com as meninas, tem muita coisa legal. Então fica conosco que algo a mais volta daqui um pouquinho.
O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interni, móveis e decorações. Na próxima semana, dia 13, estaremos recebendo aqui nos estúdios a dentista doutora Rafaela Santos. Estará conversando conosco sobre o tema Enalteça a Beleza de Ser Você. Nos acompanhe. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia. Construindo novos sorrisos. Voltamos com o programa Algo a Mais. Eu disse que era rapidinho e gostaria de agradecer aos apoiadores do programa que fazem com que a gente esteja aqui todas as manhãs. Ao RP Mercados, Interni, Móveis e Decorações. Lá sim vocês vão encontrar muita coisa linda que vai ajudar o seu ambiente a ficar show de bola. Vai lá com o teu arquiteto, com, enfim, amigo, com quem você quiser. E aproveita, porque tem muita coisa bonita mesmo, para ajudar a energia do teu lar. Lojas Beneduzzi, que sempre manda looks lindos para vestir, a Pazinato Odontologia e a Kiron Centro Cultural. E estamos falando, sim, sobre as tendências em arquitetura, né, do momento. Estou aqui com a Carol e com a Gisele, estamos conversando sobre isso e estou aqui conseguindo absorver bastante coisa. Espero que você em casa também possa estar ouvindo essas dicas e para depois também estar colocando em prática. Então, pessoal, na realidade aqui eu vou fugir um pouquinho da pauta, que as meninas, elas me trouxeram várias questões e tem uma que eu tenho muita dúvida, porque assim, eu amo espelhos. Eu amo espelhos. Na minha sala tem espelho, no meu banheiro tem um espelho bem grande e no quarto também tem, mas tem algumas vezes que eu vejo que o pessoal tá utilizando assim bastante, tipo nas cozinhas. Vejo sim cozinhas com portas de espelho. E eu tava brincando. Gente, vai fazer comida, vai rastringar tudo. Claro que a gente sempre limpa quando tem, né? No caso, tudo ao redor. Mas espelho parece que vai aparecer mais, né? Quartos também forrados de espelho, assim. Todas as portas dos armários, tudo de espelho. Como vocês veem isso, gurias? Os espelhos. Os espelhos, eles são ótimos. A gente gosta bastante de usar espelhos, porque em virtude que os apartamentos hoje em dia são sempre menores, o espelho ele acaba ampliando aquele ambiente, né? Aqueles espaços. Então, o espelho, sim, é uma solução bem boa na arquitetura que a gente utiliza. Às vezes, ele ressalta o elemento e às vezes ele disfarça. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho uma loja e eu tenho um pilar bem no meio da loja.
aquele maldito pilar no meio da loja. Tá certo. Se tu forrar aquele pilar com espelho, ele vai acabar refletindo o restante do ambiente e tu nem vai perceber aquele pilar. Dá uma Olha aí. disfarçada, Né? Ele disfarça. Tá certo. Em contrapartida, os espelhos também podem ressaltar os elementos. Por exemplo, como você comentou na cozinha, né? Aham. Se eu colocar um espelho no móvel da cozinha, ele vai acabar ressaltando ele vai dar uma certa ênfase para aquele móvel que eu vou estar revestindo, porque ele vai ficar de uma certa forma mais elegante que os demais, né? Sim. Mas sim, na cozinha o espelho, não existe um espelho autolimpante. Sim. Não inventaram, tomara que inventem. Ó, uma dica aí pro pessoal que trabalha Com o espelho, com né? Se espelhos, preocupe com inventem isso. um espelho autolimpante. É uma solução bem bacana. Nas cozinhas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aonde aplicar, porque de fato vai sujar. Não, porque eu já vi, é lindo. É lindo. Eu fiquei babando, assim, quando eu vi. Aham. Mas aí eu pensei, gente, é um lugar que... Porque às vezes tu tem um espelho, por exemplo, no banheiro. Tu vai limpar ele, às vezes ele fica embaçadinho. É. Daí tu vai limpar de novo, não, daí tu usa tal tal limpador de vidro, tal coisa. E aí eu penso assim, gente, pra um lugar desses tu tem que estar... realmente toda hora limpando, porque senão qualquer coisinha vai... Mas tipo assim, ó, numa cozinha que a gente estava falando, né? Nós mesmas também, a gente já usou, ficou linda, maravilhosa a cozinha. Só que assim, a gente tem que fazer algumas perguntas para cliente para saber na hora da colocação do espelho, né? Por exemplo, assim, ó, qual que é o teu hábito de cozinhar? Porque hoje a gente tem as pessoas que cozinham esporadicamente no final de semana. Exato. Né? Que elas almoçam fora todo dia, que fazem somente um lanchinho de noite. Então, tipo, é uma cozinha que é menos usada, entende? Então dá pra gente usar mais nos espelhos, né? Agora, assim, a pessoa que cozinha muito, que tem verdadeira paixão por espelho na cozinha, a gente pode estar usando, então, nos aéreos, ou então num móvel que não fica tão perto da área de trabalho, digo, da né? bancada, Que não vai respingar, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de atenção, assim, de como Até que é. pra bater, né? Porque às vezes, panela, Exato. cai o negócio pra lá, É. nisso bate, pode estar quebrando o espelho, então é... Tem que entender um pouquinho de como que é o cotidiano de quem que vai estar usando, Sim. né, o ambiente. Mas é ótima ideia, então, pra quem gosta e daqui um pouco não faz comida todo dia, facilita, né? Então pode estar adquirindo a sua cozinha dos de sonhos. espelhos, é verdade. Não, porque eu achei tão curioso, achei Mas tão fica bonito. lindo. Fica lindo, Laura. E uma coisa assim, ó, bem bacana, que o espelho, hoje existem espelhos que é anti-embaçamento, para colocar em banheiros, tá? Ah, certo. Existem espelhos com mais tecnologia, vamos Olha supor, aí. agregada, né? Que show. Mas a questão da limpeza não tem mesmo realmente o que fazer. Mas, por exemplo, na cozinha, né? Às vezes você tem um móvel que ele já é um pouco diferenciado na tua cozinha. Ele já tem uma volumetria diferente. Você pode estar aplicando o espelho naquele móvel. Às vezes é uma cristaleira, né? Onde eu tenho meus cristais, né? Ou é uma porta maior, tipo um paneleiro, né? E o interessante do espelho, que é legal, a gente pode aplicar na frente das portas. Então você não precisa trocar o seu armário. Tá certo. Porque você pode colar o espelho na frente da porta. Então, assim, eu gosto. Esse armário aqui é o meu armário, o meu bambambam da minha cozinha. Eu quero renovar esse meu armário. Então, tu pode aplicar o espelho na frente, sobreposto à porta. Claro que você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque ele vai ficar sem a proteção nas bordas, né? Então, questão de batidas, né? Você tem que tomar mais cuidado. Mas é perfeitamente aplicável. Num móvel, o espelho chegar ali e, claro, existem materiais específicos para fixar aquele espelho, né? Claro. Mas Não, um bom então, vidraceiro vai indicar o melhor material para aplicar naquele móvel. Tá certo. E sobre os Bacana. quartos, né? Isso. Tá, então a gente gosta bastante também de usar pela questão de ampliar os ambientes, né? Porque hoje a gente tem ambientes muito pequenos, né? Principalmente em apartamentos. Mas assim, ó, sobre os quartos, a gente tem que ver também se a pessoa é seguidora tipo do Feng Shui, por exemplo, né? Porque no Feng Shui diz assim que o espelho não pode estar refletindo a cama, por exemplo, tá? Quando a pessoa dorme. Porque tem toda aquela coisa mística lá, de quando a gente tá dormindo, a nossa
a alma, sei lá, não pode estar rebatendo no espelho, tá? Então tem também que ver se a pessoa é seguidora, tipo, se ela acredita. Nós no escritório a gente não gosta de direcionar a isso, entende? O Feng Shui manda isso. Não, Sim, porque se a pessoa não acredita, entende? Eu não preciso, né, ficar pensando nisso e, tipo, deixando de colocar em um outro local no quarto, que ficaria muito legal, né? Sim. Porque existe esta crença. Se a pessoa não acredita, ótimo, né? Porque eu acho que muitas coisas também vão da gente acreditar ou não, né? Com certeza. Então, com certeza. nos quartos eu acho bem interessante do uso dos espelhos. Porque dá E é necessário, né? Sim, sim. É. Não, uma mulher nunca que... sai de casa Exato. sem se olhar no espelho, né? Com certeza. E o quarto onde tu tá se arrumando, enfim, é necessário, de fato, um espelho no quarto. Portas de armários com espelho, às vezes a gente então, eu não tenho onde colocar um espelho, vamos colocar na porta do armário, Certo. né? Vamos colocar, como a gente falou, às vezes pontual. Mas eu não gosto que reflita a cama, então nós vamos tentar fazer com que o armário fique de tal forma, esta porta, que não reflita a cama. Olha Né? aí. É possível. Olha aí. Possível. Então, muito bom. Já tirei várias dúvidas minhas sobre os espelhos. E agora, gurias, vamos para outra pauta, que é elementos naturais na nossa casa. Então, o que vocês podem pontuar segundo os elementos naturais? Nossa, biofilia é uma coisa que está muito em alta, é uma tendência. Claro que a pandemia intensificou essa tendência, né? Sim. Mas era uma tendência que a gente via assim muito antes da pandemia, a questão de trazer a natureza, de se conectar com a natureza, né? Trazer para dentro de casa o verde, né? Natural, é muito importante que a gente tenha plantas naturais dentro de casa. Sim. A Carol comentou antes um pouquinho que as plantas, elas fazem a renovação do ar. Então, assim, a gente tem várias plantas que transformam elementos químicos que estão presentes no ar e elas transformam isso num oxigênio mais limpo para a gente respirar, né? Então, é muito importante a gente ter vegetação natural dentro de casa. Claro que muitas vezes a gente não consegue ter, eu não tenho tempo para cuidar, acaba usando uma planta artificial. Sim. Melhor artificial que não ter contato visual, pelo menos com a natureza, né? Antes que nada, melhor que seja artificial, né? Mas sempre que possível utilizar plantas naturais dentro de casa. Até legal. Um ponto bem importante que eu acho que muitas pessoas não sabem ou então têm medo de colocar vegetação dentro do quarto. Né? Tem pessoas que dizem, porque a árvore respira também e vai me faltar oxigênio, por exemplo, tá? Tem umas preocupações assim. Mas nós temos vegetações específicas que são apropriadas para colocar dentro do quarto, que inclusive ajudam na qualidade do ar e elas também fazem oxigênio, no caso, que é a espada de São Jorge. É uma plantinha que é magnífica para colocar em dormitórios, que ajuda também na qualidade do sono e é bem importante a presença do verde, inclusive dentro dos dormitórios. Que bacana! Sobre a parte dos elementos naturais, a biofilia ali que a Célia estava falando, que veio à tona ali, principalmente com a pandemia, biofilia significa amor à vida, né? E como a gente está nessa era de bem-estar, que está todo mundo cuidando da sua saúde, a gente tem que pensar assim, que não é somente o médico que cuida da nossa saúde, né? O arquiteto também tem responsabilidade, né, do bem-estar da pessoa. Então, a presença do verde ali, ela traz sensações para o ser humano, né? A biofilia, o designer biofílico nos faz rever uma conexão com a natureza, tá? Porque se você for pensar de onde saiu o ser humano, que ele era a natureza, e ele entrou para um ambiente construído, né, cheio de energia, de ondas eletromagnéticas, né? Claro. O corpo do ser humano não estava preparado para tanta tecnologia. Então, trazer um pouquinho da natureza através de elementos, de formas, do verde em si, isso nos traz um bem-estar, né? É uma reconexão do ser humano com a natureza, com a parte natural. Eu acho que a gente trouxe um slide, não sei se eles já passaram. Vamos ver, Vamos ver.
Põe pra nós bem aí interessante, porque assim, ó, hoje está muito em alta também de usar elementos naturais no teto, nos revestimentos de parede, né? Olha que legal. Então, se apropriar um pouquinho da madeira natural, que ela traz uma sensação de aconchego, né? Hoje os painéis verdes estão muito em alta, né? E dá uma sensação de saúde também, Exato. né? Olhar ali dá... Então, nem sempre é a vegetação natural em si, né? Sim. Hoje tá tipo essa vegetação aqui que está no slide. É um painel verde artificial. Sim. Mas só que ele traz a sensação de bem-estar, de ter o verde, a presença da natureza, né? Certo. Então ele muda todo o sentido do ambiente, né? Ela parece que ajuda um pouco na cura pessoal da pessoa, né? Com certeza, com certeza. Que rico que ficou o lugar, assim, eu acredito que tu vai sentar, tu vai... né, poder até respirar melhor. Exatamente, a sensação, né? Informação visual. Mesmo que aquela vegetação seja artificial, o teu cérebro ele não sabe se é verdade, se ele é de verdade ou de mentira. Ele vai, a sensação vai ser a mesma que fosse uma plantinha de verdade. Não, e para quem acredita que talvez algo artificial não seja o melhor, acende o seu incenso, borrifa sempre um cheirinho naquilo. Trazer as sensações, né? Para que a tua sensação seja, a tua energia seja renovada e melhor. Exato. Né? Também uma questão importante dessa questão do design biofílico é a presença da água dentro dos ambientes, né? Então, por exemplo, assim, uma fontezinha, além do barulho relaxante que dá uma fontezinha, é a presença da água, né? Tem estudos, a gente viu nesse curso que a gente fez, estudos assim, inclusive de escolas, como a questão da água, um aquário, como ele causa uma sensação de relaxamento nas crianças. Hoje a gente vê, né? Porque meu filho é hiperativo, porque as crianças hiperativas. Mas o que tu tá fazendo para conseguir com que ele se reconecte com a natureza? Nós, adultos, temos essa percepção da necessidade que a gente tem de se reconectar com a natureza, né? Mas uma criança, ela não tem ainda essa percepção formada. Né? Então, às vezes, assim, a criança está muito agitada e tal, mas ela tem contato com o verde, ela tem contato com às vezes, um aquáriozinho pequenininho com um peixinho ali dentro. Certo. O próprio pet, né? O próprio, exato, o pet. O animalzinho, Então, assim, coisas simples que a gente pode estar ajudando, né? Inclusive as crianças, porque hoje é fácil levar para um profissional e receitar um remedinho para ela se acalmar. Claro, né? Muito mais fácil, às vezes, isso, né? Sim. Mas questões, às vezes, muito que vai agregar toda a família, né? Fácil de fazer uma fontezinha. Quanto relaxamento, né? E aí ficar observando é gostoso, né? Exatamente. Enriquece, né, o ambiente. Com certeza, com certeza. E também uma colocação bem importante é, tipo assim, quando você vai, por exemplo, na praia. Eu gosto de sentar lá na areia e ficar olhando para o mar. Isso me acalma, né? Ou então, eu gosto de ir lá na beira do rio, ficar olhando para a água e escutando o barulho dos passarinhos, isso também me acalma, né? De trazer, tipo, painéis ou quadros que tenham imagens de locais que nos acalmam para dentro dos ambientes, né? Porque quando a gente está isso também é bem interessante, porque hoje está usando bastante essa parte de adesivagem em paredes, né? Então, dependendo do local, a gente vai fazer um ambiente de yoga, por exemplo, e usar um painel em que retrate um local calmo de água, né? Isso aí também já vai trazer sensações para a pessoa, também já vai ajudar no relaxamento e na respiração, no bem-estar do indivíduo. Olha, gurias, muitos detalhes que com certeza vão ajudar, e quem está em casa também tá abrindo a mente, né? Imagino que tá pensando comigo aqui quantas coisas que às vezes a gente gostaria de ter imagens, acaba não tendo. Que será, mas daqui um pouco é legal ter algumas imagens que possam transmitir algo mais tranquilo para nós também. E gurias, como o nosso tempo ele é curtinho, eu não quero perder esse tempo, eu quero falar sobre as formas da natureza também. A gente falou sobre os elementos naturais, né? Formas da natureza, acho que complementa um pouquinho ali
o que vocês já falaram, né? Exato. Mas, Às vezes não é possível a gente ter uma árvore dentro de casa, aham. né? Mas através de um móvel a gente pode reproduzir, por exemplo, essas formas da natureza, né? Certo. A gente trouxe essa imagem de uma brinquedoteca, Certo. onde a gente reproduziu essa vegetação com iluminação, enfim, para a criança que vai estar ali brincando também retomar essa questão. Nesse outro exemplo, os favos, né? Essa questão da colmeia. Então também, às vezes a gente não consegue colocar tudo que a gente gostaria dentro de um ambiente, Sim. mas através da marcenaria a gente consegue soluções parecidas, né? Para causar são essas artifícios sensações. artificiais que também trazem a sensação, né? Claro. Por exemplo, da colmeia aí, a gente relembra esses fractais da natureza, né? Sim, sim. Então, de novo, você está remetendo a pessoa a visualizar uma coisa que é natural de uma forma artificial, entende? Então, de novo, também o uso do tipo de material que vai ser usado, a madeira, os tons. Ali na imagem que a gente viu aí também tinha a árvore que nos tons do verde, cores calmantes. Tudo isso vai ajudar a criança também a criar outras sensações, a criatividade. Tudo vai induzir alguma outra coisa por trás para... De forma indireta, a gente acaba trazendo a natureza para dentro de casa, né? Claro. Os materiais, né? A madeira é o que mais a gente acaba usando em função de marcenaria, de mobiliário, até mesmo de piso, né? Para ficar esse aconchego no ambiente, né? Mas também materiais, assim, por exemplo, esteve muito em alta essa questão do aço inoxidado, tipo enferrujado, Sim. assim, Aham. né? E até mesmo outros materiais que são menos quentes que a madeira, mas que te remetem para a natureza, né? Concreto também é uma coisa que está bem em alta, né? Tanto a parede quanto o piso. Então, são elementos naturais que tu acaba usando dentro do teu ambiente para, de uma forma indireta, trazer a natureza para dentro. Tá certo, tá certo. Olha, pinceladas, né, pessoal? Pinceladas de tudo isso, porque é muita coisa, teria muito mais para falar. E eu gostaria de perguntar para vocês, aqui, ó, a gente falou sobre iluminação. No início a gente também falou um pouquinho sobre iluminação, né? Sobre tons que são mais frios, ou mais quentes, ou neutros, né? Mas algo geral que possa já fixar na cabeça do pessoal em casa. Exato, a iluminação foi uma coisa assim que avançou muito, né? A Carol falou, existem indústrias hoje que já estão bem preocupadas com essa questão da cor, da iluminação, que a básica, né, da iluminação é a cor. Mas assim, o formato, né? Hoje em dia a gente tem esses elementos repetidos, formando uma certa volumetria no ambiente, e até mesmo esses rasgos bem fininhos de iluminação, que a gente tem usado também bastante, né? Esses LEDs contínuos, que a gente chama. Isso, os LEDs contínuos, hoje a gente pode fazer composições que vêm da parede, sobem no teto, então também dá uma composição bem diferente e bem agradável. Outra parte de iluminação que está muito em alta são as partes de luminárias com formatos mais orgânicos, né? Também são... Tudo está se voltando um pouco nessa parte mais de natureza também. Que legal. Então, só mesmo cuidar os tons de acordo com os lugares. Com é os legal usos, estar isso conversando com o seu arquiteto, com o profissional que você tem contato, para ver, né, o que é melhor para o seu ambiente. Já entendemos que luzes neutras, elas são boas para trabalho, são boas assim no geral da casa. Agora, pensando numa luz quente, é mais conforto, é mais aconchego, é mais assim descanso, né? Exatamente. E luz branca é pra, vai fazer teu trabalho, porque é bem pra ativar rapidinho. bastante, né? É isso aí. E, pessoal, eu vou aproveitar minha última pergunta aqui, porque se falava muito sobre a questão industrial, né? A gente até fala sobre... vocês falaram sobre concreto e tudo mais, e tem muito a ver com isso. E eu acho lindo, mas também tem que ter aquele cuidado, né, de estar harmonizando isso. Como é que vocês me trazem a questão do estilo industrial? Tá, o estilo industrial veio bem forte agora. Inclusive, eles inventaram uma tinta que imita o concreto, que eu achei magnífico, porque uma vez a gente só conseguia fazer, né, o concreto aparente ali na hora em loco, e depois que a gente pegava um ambiente construído, não conseguia
né, Sim. reproduzir tal característica. Hoje tem tintas que imitam o concreto, então também está trazendo esse ar industrial. E o ar industrial é muito presente com o uso dos metalon, das estruturinhas de ferro, está muito forte também. Nas imagens que vocês trouxeram. Isso. Na parte de iluminação também a gente vê bastante a presença de estruturas de ferro na iluminação com a lâmpada aparente, com filamento. Também essas características nos induzem a ser um ambiente industrial. Mais trilhos na iluminação, né? Então, essa questão de reproduzir, de fato, assim, essa iluminação bem industrial mesmo, que era com calhas, né? Sim. Metálicas. Então, trazer isso também para dentro de casa. E o preto é uma coisa que a gente observa bastante nesse estilo, né? Então, assim, o preto, assim como o cinza, ela é uma cor neutra, que traz, assim, uma elegância para o ambiente, né? Mas que também a gente sempre gosta de pontuar junto com cores quentes. Por exemplo, eu vou estar usando as estruturinhas pretas junto com o concreto, então vamos buscar trazer uma madeira ali junto para compor, para não ficar aquele ambiente muito industrial, né? Porque é a tua casa, né? Ou o teu ambiente de trabalho, ou então um ambiente comercial também é bastante utilizado, né? Em função da praticidade também, né? E de mudança, né? Para um ambiente comercial também tu precisa às vezes mudar rapidamente o layout daquela loja, né? A disposição dos móveis. Então são móveis que às vezes eles ficam leves para transportar, eles ficam elegantes, né? E também são super tendência. Então sempre mesclar alguma coisa quente, né? Uma marcenaria ou com tom de madeira ou com tom amarelo, para dar uma clareada, uma iluminada naquele ambiente. Com certeza. Pessoal, bem, eu vou dizer pra vocês que eu tô bem feliz com esse programa, muitas informações, gurias, muito obrigada, até vou dar o espaço para vocês fazerem as suas considerações finais, porque infelizmente a gente teria mais para falar, então você que quer ver elas de novo aqui, chama, tá? Pede, que a gente traz em outro momento, quando muda o estilo, quando, enfim, a gente pode estar abordando de novo esse assunto, porque ele tem uma infinidade de formas de poder abordar, e quando a gente pensa no nosso lar, a gente sempre começa, né? É a cor, é a estrutura, é o móvel, enfim. Então, é muito legal ter vocês aqui. Carol, tuas considerações finais nessa manhã. E muito obrigada em primeiro lugar. Adoramos a oportunidade. Eu acho que de considerações finais, eu acho que a gente tem que ter, assim, sempre pensar... em primeiro lugar, de tentar contratar um profissional para te direcionar, para que você não, tome decisões erradas, né? Porque eu digo assim, tudo custa muito dinheiro, né? Hoje é tudo muito difícil da gente construir, né? E se a gente de vez em quando, somente uma decisão de cor, já ajuda também, né? Com certeza. Então sempre eu diria que sempre é bom ter um profissional auxiliando, né, para ajudar nas decisões. Com certeza. Mas estou muito feliz, muito obrigada pela oportunidade. Espero sim a gente voltar outras vezes, talvez sem essa parte de coronavírus, que a gente possa de repente trazer a Gé também aqui para conversar com a gente, todo o nosso escritório. E foi um prazer enorme. Prazer tê-las aqui, gurias. Gi. Laura, muito obrigada pela oportunidade também. Faço minhas as palavras da Carol. A gente ficou muito feliz com o convite, porque assim, antes de sermos profissionais, assim, a gente é amigo, né? Em cidade pequena todo mundo se conhece. Então essa questão é uma dica, é uma coisa, às vezes é uma coisa tão simples, que a pessoa, né, às vezes fica assim, eu vou pedir, mas é uma coisa tão simples, né, que a gente pode estar ajudando, né? Então, assim, eu acho que o principal é assim, antes de ser arquiteto, antes da nossa profissão, nós somos pessoas amigas que a gente quer ajudar, né, a também que as outras pessoas fiquem felizes, né? Essa é a nossa maior realização, assim, que o cliente final fique feliz com o projeto, mas que também aquela pessoa que às vezes não quer fazer um projeto completo, mas que, eu só quero umas dicas, gurias, a gente fica feliz da mesma forma, assim, em poder ajudar aquela pessoa, né? Com certeza. Então, gostaria de agradecer essa oportunidade, como a Carol falou. Tiver mais oportunidades, a gente está sempre aí para poder ajudar, para esclarecer as dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode entrar em contato com nós nas nossas redes sociais, que a gente vai ter o prazer de ajudar.
Com certeza. Muito obrigada, Nós Gi. que agradecemos. Pessoal, então, que está em casa, muito obrigada. Já agradeci as meninas aqui, faço de novo, porque eu fiquei muito contente com o programa de hoje. E quero convidar a todos para acompanhar amanhã o programa Algo a Mais, às 10h30 da manhã. E eu só gostaria, Carol, se tu puder falar de novo o arroba de vocês para quem quiser procurar vocês no Instagram, porque essa forma de ajudar pode ser muitas vezes pela rede social. Uma foto que vocês colocam lá já podem estar iluminando a mente e as ideias das pessoas em casa. Então fala o arroba de vocês. Então, nosso contato no Instagram é @.arquidesign. É a palavra ponto escrita, tá? .arquidesign. Será um prazer. Ótimo, é isso aí. Então, pessoal, mais dicas, mais ideias, trocar até uma ideia com as meninas, entra lá no Insta delas e conversa por aí, que graças a Deus temos essas facilidades, né? Isso aí. Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal Laura. de casa. Beijão e até amanhã.